Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente eu e Nakamura-san estamos aqui agradecendo a Deus hoje e agradecendo a vocês, ouvintes, que estão aí, que sobraram aqui em São Paulo ou que estão no interior nos ouvindo. Uma boa Páscoa. Bom dia, Nakamura-san. Bom dia, ouvinte, Eda-san. Bom dia para vocês, assim, e muita alegria. Então, sabe o que eu lembrei? Eu estava lembrando dos feriados antigamente, que eram poucos, né? Não é como agora, não. E então, eu estudava na escola japonesa e eles levaram a gente para Santos. Eu nunca tinha ido para Santos. Aliás, a maioria, né? E, gente, nós fomos de caminhão coberto, né? Todo mundo sentado no chão, né? Então, gente, olha, eu estava tão emocionada que a minha mãe fez um calção para mim, mas eu tinha a camiseta, né? Ela fez um calção, aqueles que tem elástico tanto nas coxas como aqui na cintura. Ai, não deixa eu lavar o calção, isso na noite anterior à viagem. Aí eu lavei o meu calção, imagina, naquele tecido grosso, claro que não secou, né? Ai, aí eu pus assim perto do fogo, que nós tínhamos fogo a lenha. Então eu pus perto do fogo lá, mas de manhã ainda estava meio molhado, e molhado eu fui. Gente, vocês não fazem ideia quando vocês podiam assim, subir num caminhão. Já é uma emoção muito grande. E fazer uma grande viagem, nossa, eu acho que a primeira viagem que eu fiz internacional não foi tão emotivo como essa primeira vez que eu fui para Santos de caminhão. Então, a turma toda, criança, todo mundo cantando, sem problema. Naquela época, a gente estava na primavera da vida. Então, tudo era alegria, tudo era diferente. Quando chega em Santos, tá aquela chuva. Ô, gente, vocês não fazem ideia o que é tristeza de ir na praia na chuva. Caipira do jeito que a gente era, o caminhão encostou lá, né? Tinha aquelas cabines para trocar, não sei se vocês se lembram, lá na Praia Grande, sei lá eu que praia que foi, né? Aí nos trocamos tudo, fomos assim mesmo na água, ficamos com os lábios roxos de tão frio que estava, mas enfim, é uma coisa que me marcou, coisa doce. Então, nós não tínhamos ovos de Páscoa como hoje as crianças têm. Sabe, para nós, vocês imaginaram? Subir no caminhão e de caminhão para Santos, naquelas curvas de Santos, nossa, a gente olhava por algum buraquinho impossível, imaginava que tivesse lá no Encerado, ver aquelas montanhas. Nossa, foi muita emoção. Então, o que eu quero dizer com isso, que as crianças de hoje não sentem mais a emoção de receber um ovo de Páscoa, né? Não sente mais aquela emoção como a gente teve quando nós éramos criança. O que eu queria muito resgatar esta alegria, né? Então, eu acho que nós estamos dando muito para as crianças hoje, por isso que quanto mais elas têm, mais elas querem, né? A gente tirando, claro, os pobrezinhos que não pode. Acho que é bem melhor dar um ovo de Páscoa para um menino pobre, uma menina pobre, essas que ficam vendendo docinho na rua, que eu acho que elas têm muito mais alegria e você vai sentir muito mais alegria por isso, não é? Pois é, pessoal, então iniciando aqui o nosso programa de hoje, o Fábio Torres já está aqui com um assunto muito, muito importante. E fiquem até o final, porque vale a pena. Bom dia, Fábio Torres, como vai você? Tudo bem? Bom dia, Eda, bom dia, Nakamura. Bom dia, Fábio. Tudo bem, graças a Deus, né? Iniciando aí no meio desse feriadão, boa Páscoa para vocês aí, para tua família, menos chocolate, se quiser comer chocolate, como chocolate amargo, por favor. Enfim, né? Uhum. E até no tocante de comer também, ou se alimentar mal ou bem, mas hoje eu gostaria de uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo, que está acontecendo agora, que é justamente a trombose, né? Então, eu gostaria, porque veja bem, eu tenho uma pessoa lá no Japão que está nesse momento está passando por cirurgia, né? E é um mal que acomete assim
não muito, mas acomete, assim, quem tem varizes tem que pensar nisso, tem um monte de coisa. Então, eu gostaria que você pudesse falar isso e também falar sobre a biorressonância magnética. Eu inverti um pouquinho, mas você pode falar da biorressonância primeiro? Tá bem explicadinho. O trabalho que eu faço? Isso! Porque muita gente pergunta o que é isso. Então, beleza. Pessoal, tudo bem? Então, novamente, bom dia. Vamos começar, né? Vamos falar sobre a biorressonância, né? Que o pessoal fala, eu fiz uma biorressonância magnética. Eu fiz uma biorressonância magnética. Mas a nossa não é uma biorressonância magnética. A gente fala uma biorressonância corporal, celular. O que é isso? É um exame que não é invasivo, onde você fica no equipamento, você coloca a tua mão e ele libera uma pequena energia elétrica, como se fosse uma pilinha, aquelas pilhas antigas, né? Sim. E liberando aquela energia, ela vai lá no elemento, tipo assim, ela vai lá na vitamina A, pega a vitamina A, quantidade e traz de volta. Aí eu sei, através de um software, energeticamente, como está funcionando o seu corpo. Então eu sei se seu corpo está absorvendo as vitaminas, se está absorvendo os minerais. E com isso, na hora que eu faço essa biorressonância, funciona tipo uma conversa. Aquilo que se esqueceu há muito tempo. Que é a conversa com a pessoa que está na tua frente para entender o que está acontecendo, né? Eu não posso simplesmente recomendar uma coisa para a pessoa, uma sugestão para ela, se ela não me disser o que ela tem. Então, o que ela sente, que muitas vezes, não é assim. Eu vou te dar um exemplo bem prático, né? Quando a pessoa sente muita dor no peito, antigamente o cardiologista perguntava, né? Não sei hoje em dia, porque eu nunca fui no cardiologista que perguntasse isso. Mas o meu pai que dizia, você só está sentindo no peito, o senhor está sentindo falta de ar, o senhor sente como se tivesse preenchido o seu peito, seu dor no braço, nas pernas. Sim. E esse é o tipo de pergunta que a gente vai conversando com a pessoa. Sim. E ela vai dizendo pra gente, a gente vai interpretando através daquele exame qual a deficiência que essa pessoa pode ter. Exatamente, né? As pessoas que estão nos ouvindo sabem que eu fui terapeuta floral. E eu, através da radiestesia, que é muito parecida com essa biorressonância, né? Através da radiestesia, a mesma coisa, eu via que floral ela precisava. E eu tinha um estudo do que aquele floral, na falta daquele floral, como ela estava se sentindo, se era irritação, se era o medo, o esquecimento. Então dava para perceber tudo, né? E isso através, eu não falava biorressonância que eu não tinha esse aparelho. Então era a radiestesia, a mesma coisa então, né? Sim, é a radiestesia ainda, só que a radiestesia tem tecnologia, né? Exata, com a tecnologia mais facilitada, É como procurar água antigamente, o pessoal pegava pegava a forquilha de uma árvore para achar o poço. Pois é. Né? E hoje nós temos a varinha, hoje em dia, né? Tem tantos equipamentos, né? Pois é, hoje tem equipamentos. Então, a biorressonância... Mas o povo não abandonou a forquilha não, ainda. Até hoje usa ainda, hein? Funciona. Não, então, para vocês perceberem como é que funciona a biorressonância. Quando eu fazia, por exemplo, a radiestesia, como é que você sabe que eu tenho tudo isso? A minha mãe falou alguma coisa para você? Eu falei, não, ela está acusando aqui, que é o floral que eu vou passar para você. Então eu falava da consequência e não do que ela, né? Então é a mesma coisa essa consulta, né? E ele trabalha. Até é interessante, Eda, que muitas pessoas fazem exames de sangue, trazem exames que a gente olha também. Sim. E no final lá a gente sempre faz aquela pergunta para a pessoa, né? Você faz aquela pergunta no final. Assim, você tá bem? Assim, não, eu vim aqui porque eu fiz todos esses exames. O médico disse que eu tô bem, mas eu não me sinto bem. Porque o equilíbrio da pessoa é esse caminho, né? O equilíbrio da pessoa está na energia também. Então, eles não percebem que seu fígado está precisando de energia. É igual a acupuntura, como Nakamura fala. Seu rim tá, o seu problema todo é no rim. Aí ela fala, não, mas eu não tenho problema no rim. Mas claro que tem a energia do rim, né? Então, você vê como o fluxo não corre, né? Exatamente, está tudo aí, né, de mãos dadas. É uma tecnologia diferente, mas é impressionante. Então, é
essa a consulta do Fábio Torres, que ele estará aqui no dia 16 e 17, isso, né? E agora... Isso aí. Agora eu queria que você falasse sobre a trombose, que muitas pessoas se enganam também, pensa que é, mas não é, né? Olha, esse negócio de trombose, eu não sei se você se lembra, Eda, a gente vai falar aqui, trombose é uma coisa muito antiga, né? Sim. Isso a gente sabe. E um dos fatores, eu posso falar para vocês aqui, com as mãos atadas, de ter trombose, primeiramente, é não consumir água. Primeiramente, tá? Primeiramente, a falta do consumo de água é o que mais leva a trombose no mundo, Eda. Água. Água. A falta? Porque o que acontece... A falta dela, exatamente, a falta da água. Porque a gente tem que imaginar que o sangue, ele precisa de líquido. Então a gente já começa por aí, né? Isso é um problema normal, tá, Ida? É normal. A questão da falta de água, que as pessoas dizem que a vida está muito rápida, que não pode parar para tomar água, mas no final fica parado no hospital. Então vamos tentar evitar esse tipo de coisa, né? E vamos lá agora. Lembra da picadinha, Ida? Todo mundo falando que começou a ter trombose, começou a ter vários problemas. Você lembra disso? Eu estou assim assustada, porque o número aumentou muito grande. O número que aumentou é muito grande, de repente, né? Mas eu posso explicar isso, tá, Eda? Posso explicar de uma forma que as pessoas... Nada de teoria da conspiração, pessoal. Vamos para a realidade do negócio, né? Vamos lá, todo mundo que está escutando a rádio. Uma das coisas que mais causa isso no nosso sangue é principalmente o que nós chamamos de células mortas. Aquelas células que morrem e nosso corpo não consegue jogar para fora o suficiente. Então elas começam a entupir as nossas artérias na hora da circulação e acabam fazendo trombose, certo? Elas começam a fazer o que nós chamamos de placa de ateroma. E aí que tá. Aquela doencinha, não estou falando da picada, estou falando da doença lá que deu. Tá? Aquela doença, ela tinha uma substância que fazia coágulos no nosso corpo. E era justamente aquilo que causava problema no pulmão. Porque depois que ela morria, que ela tinha um tempo de ação, ela fazia o que? Ela entupia aos nossos bronquíolos, que é chamado, e a gente acabava não tendo a troca de oxigênio no nosso pulmão. E isso acabava provocando uma trombose pulmonar. Né? Então, veja só, e hoje nós temos efeitos colaterais, verdade? Dessas pessoas, que é o quê? Eu fiz de tudo, nunca tive trombose. Depois disso, eu tive sempre trombose. Porque você não curou a trombose. Aí é que está a questão. A trombose é uma consequência. Você tem que limpar o seu sangue para que isso não aconteça. E outra coisa, geralmente... trombose, tem que tomar muito cuidado, como eu falei, que se ela se desloca, aquele coágulo se desloca e para no pulmão, é chamado de embolia pulmonar. Aí que está a embolia, que o pessoal fala. E o que acontece? Por exemplo, nós estamos sedentários, né? Todo mundo está, né? A chance de dar trombose é muito maior para quem é imobilidade, para quem não se movimenta muito, fica muito deitado, fica muito sentado. Essas são as primeiras pessoas que podem ter esses coágulos. São as primeiras pessoas. Outra coisa que, olha, que agora vai ter gente me batendo, mas tudo bem, vamos lá, não me bate, não mate o mensageiro, né? A terapia hormonal. Eu vou usar o hormônio para fazer isso. Se vocês soubessem quantos hormônios aumenta a coagulação de sangue. Nossa, nós temos o privilégio de menstruar todos os meses, mas tem mulheres que não querem mais isso. Né? Eu conheço algumas pessoas que tomam medicamentos para não menstruar. Exatamente. Também isso. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Né? É muito ruim. Até, desculpe, sempre quando você fala uma coisa, eu lembro que Nakamura fala, né? A mulher é um ser iluminado e privilegiado, porque ela menstrua todos os meses. Sim. Né? É verdade. Então, verdade. Então nós temos assim, em média de 35 anos de menstruação, mas as pessoas não fazem ideia o que significa de fato esta menstruação, né, que está sendo jogado. Ele fala assim, literalmente, sangue sujo fora, né? Isso que poderia acontecer alguma coisa. Então, o que acontece para não menstruar? Então toma outras coisas e tudo mais. Isso vai atrapalhar muito na vida, com certeza. Né?
Outra coisa, Eda, que leva muitas pessoas a esses problemas, esses vasos sanguíneos, Sim. danificando os vasos, Uhum. é o cigarro. Cigarro. Cigarro causa bastante também. Né? Puxa. A obesidade, porque a pessoa não anda, não faz o exercício que deveria também. Sim. Existe também os históricos de família, né? Também, minha família teve isso, minha família teve aquilo. Então tem que abrir bastante o olho. E para quem não sabe, eu vou dar mais uma prova de que terapia hormonal é perigoso. Sim. Um exemplo, as mulheres hoje em dia estão colocando o DIU à torta direita, né? Já Sim. reparou? Sim. Sim. Isso aí é uma modulação hormonal. Uhum. Né? Sim. E vou dar um outro exemplo. A gravidez, por exemplo, mulheres que têm parto ou pós-parto, pode ver que muitas podem ter problemas relacionados a vasos sanguíneos e depois começa a ter trombose. Já reparou também, Eda? É verdade. Agora, isso é uma prova de que a modulação hormonal que acontece na vida da pessoa muda completamente. Você pegar uma mulher que teve uma criança e a que não teve uma criança, o corpo é totalmente diferente. Total, né? Nós mulheres costumamos dizer para outra mulher que não foi casada, que não teve filho, eu falo assim, é porque você nunca foi casada, porque você nunca teve filho. Nunca teve filho, o corpo permanece bonito, né? Então é uma... Muda, pessoal. Muda a pessoa. E daí, eu sei que trombose é uma coisa que chama muita atenção, mas eu vou passar... Eu tenho casos bem interessantes de pessoas que tem até carótidas fechadas, já problema de trombose, quase de trombos, né? Sim. E se resolveu muito. E eu vou dizer para vocês, a melhor forma, primeiramente, de você fazer uma cirurgia, uma trombose, ou para veias varicosas, que ocorrem muito, para quem tem trombose, pode notar que a pessoa geralmente tem muitas veias varicosas, tá? Varize. Também, né? Pode reparar, porque é um sinal. É um sinal de dizer que a circulação não está boa. Agora, assim, qual o sintoma que ela pode sentir? O que foi? Os seus primeiros sintomas da trombose, você poderia dizer? A trombose pode ser aquecimento no local, dores no local, como fisgadas. A pessoa não consegue andar, geralmente, ou na mão que ela não consegue mexer, e começa a inchar o local. Esses são os maiores sintomas, assim. Esses são os maiores que você tem que reparar e dizer, eu tô com muita dor no meu braço. O que é no coração é a mesma coisa. Quando entope um coágulo, um sanguíneo, um coágulo que faz tipo trombose no coração, nos vasos sanguíneos próximos do coração, é como se fosse um infarto, tá? Só para deixar claro, é a mesma coisa. Só que daí a pessoa sente aquela dor no peito, aquecimento, fisgado, não consegue fazer força. Geralmente se verifica que a pessoa pode ter coágulos ali naquela região. Muito comum. E eu vou dizer, a melhor forma de prevenir isso tudo, tá? Vou ter que falar dele de novo, o queridinho da galera, o ácido málico. O ácido málico. Não tem saída. Eu tô falando, nesse tempo maluco que está, faz lá fora 38 graus, a gente morrendo de frio aqui dentro, né? Que vai? A consequência é sempre assim, um catarrinho na garganta, é sinal de gripe que vem vindo aí, né? Então, nossa, não tem coisa igual para prevenção. Sim, o ácido málico para prevenir que esses vasos sanguíneos se entupam e esse sangue coagulado começa a se desfazer lentamente. Porque ele vai fazer o que? Eu não posso desfazer de uma vez. Porque se eu deslocar um coágulo, ele faz mal. Então vai tomando ácido málico, ele vai fazer as paredes arteriais, os nossos vasos ficarem mais gelatinosas, mais flexíveis. E com isso, o coágulo também vai se eliminando. Então, o mais queridinho das pessoas é o ácido málico para essa finalidade. Eu tenho casos assim de pessoas que se previnem. A minha família tem. Nossa, como prevenção nunca teve problema. Nossa, é o ácido málico. Eu mudei um pouquinho a estação aqui. Você falando do ácido málico, eu falei da beta-glucana. Olha só, porque você falou queridinho, meu queridinho. Eu falei que você estava falando do málico, me desculpa aí. E eu falei porque o málico, para mim, o málico é todo dia, mas o beta-glucana para mim, nossa, não pode faltar. Foi isso que aconteceu. Meu querido,
Entendi. Eu agradeço muito. Estamos aqui no finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito a você, desejar uma boa Páscoa, muita paz, muita saúde aí para você, para os seus familiares. Um beijão para a Cíntia também. E agradecer por tudo. Muito obrigada. E aí, nós vamos fazer um outro programa, falaremos mais sobre a trombose, né? E com certeza Ótimo, teremos Eda. outras oportunidades. Um beijo para você, tudo de bom, muito obrigada. Outro, tchau, Muito tchau. obrigada, Valeu. tchau, tchau. Os nossos telefones, então, para você entrar em contato conosco, 5589-5375. Repetindo, 5589-5375. Ou no nosso WhatsApp, 11 98 605 4628. 11 98 605 4628. E nós convidamos você que tem algum problema, você pode ligar para nós ou poderá passar no nosso WhatsApp 98 605 4628, que nós abordaremos o assunto que você pedir, tá? Então, você poderá também pedir o catálogo dos produtos para vocês verem qual o problema que vocês que vocês têm e que precisa tratar. Vocês poderão ver através do catálogo, ou vocês poderão pedir também no nosso telefone, que eu e a Nath daremos todas as informações que puder, tá? Então, o nosso endereço também para vocês fazerem uma visita, Avenida Fagundes Filho, 1037. Avenida Fagundes Filho, 1037. Agora, nós vamos conversar com Nakamura. Né? Qual é o assunto de hoje? Hoje é sutiã da mulher. Sutiã da mulher. Ai, meu Deus. Então, se mulher, né, não usar sutiã, como que vai acontecer? Desde jovens, né? É muito fácil cair. Isso. Quando balança seio e corta tecido da seio, né? E fácil de cair. Igual do índio quando não usa, né? Não tem uma índia com seio bonito, né? Até caiu a altura do umbigo. Sim. Mas sutiã começou, né? Lançar 1914 na França. Na França. Antes usava faixa. É verdade, era uma faixa, realmente. Pegar esse francês que inventou isso, porque olha, falar francamente, eu detesto sutiã, não. É uma coisa assim que não, e muitas senhoras também, né, como eu, também não gostam de usar sutiã, né, mas é uma coisa assim que dá mais elegância, com certeza. Isso. E para positivo né, guarda a forma do seio, né, sutiã. Mas lado negativo aumenta a pressão do cérebro e aumenta enxaquecas. Ai, que bom, ainda bem que tem um lado bom. Ai, que bom, ainda bem que tem um lado bom. Isso, aqui a altura do baixo da braço aqui. Sim. Essa região tem um sistema nervoso, né? Tá ligado com cabeças. Tá. Se aperto aqui, bem apertado aqui, né? A altura do sutiã, não sua cabeças. Não transpira, né? Isso. É verdade, tanto é que a cirurgia, parece que tem uma cirurgia que é justamente aí nessa altura, né? No Japão, né, chama geisha. Geisha. Aquela kimono especial, né? Aquelas elegâncias, né? Isso. Tudo. Mas usa cinto, né? Chama obi, cinto. Bem à altura do peito. Bem forte. Amarra um barbante numa corda, amarra bastante, né? assim. Bem apertado. Vocês imaginaram? Só para ela não suar, porque no rosto elas usam aquela massa, né? É isso. Tipo um cimento no rosto para ficar bonita, né? Bem boneca. E elas não podem suar, senão derrete tudo. Mulheres descobriram quando apertou baixo do braço, né? Com alguma coisa, né? Sim. Isso, não sua mais. Isso é um suicídio, Deus me livre. Assim mas o problema tempo de usar kimono aumenta dor de cabeça. Por isso, a kimono só dia especial. Normalmente usa yukata. Yukata, assim, que é soltinho, né? Isso. Tá. Qual roupa, né? Mais
ideal é igual do Grécia. Tempo de Grécia. É calça, né? É aquela calça xadrez. Não é calça? Igual do Pitágoras, Aristóteles, né? Uma roupa, como que chama? Parece kimono. Parece um rap, né? Um tipo de rap. Yukata kimono, assim. Assim, tipo quadradão, né? Assim, Tem barbante, amarra com a altura da cintura. Não fica aparecendo a umidade. Quem tem umidade nas axilas não aparece, né? É muito mais... E usar chinelos. Isso. Igual dos chinelos havaianos. Mas eu queria pegar muito esses caras que inventaram sapato alto, porque, olha, foi um crime, né? Então, quando apertou, né, tornozelos, antes de fazer sangue, exame de sangue, né? Apertar braços. Sim. Quando apertou... algum lugar, aumenta cintura, a pressão. Acontece alguma coisa no corpo, reação. Mais Tem saudável que ter uma reação. roupa, não apertou nada. Mas vocês imaginaram então a geisha que fica horas com aquilo apertado? Que horror, Mas na hora de trabalho, quando voltar para casa, tira tudo assim. Eu sei, fica mas livre. Ela vai trabalhar 3, 4, 5 horas. Sim. Hein? Não, agora, eu sou não é mulher, né? Mas eu estou vendo sutin agora esportivos, mas não é igual tem ferro dentro, mais como que chama? Saudável. Mais saudável. Melhor trocar esses tipos do que antes. Bem apertado. Realmente. É um sutiã que veste, né? É um sutiã que parece uma... como é que chama? Agora eu não lembro. Então, entre a terceira idade, né? Não precisa que era bem forte. Não. Aquele negócio de ferrinho embaixo. Sim. Aí fura o pano, o ferrinho fica saindo. Ai, que horror. Pois é, pessoal. Então, foi a dica aí, né? Do sutiã hoje. E também a dica do Alzheimer. Se você precisar dos nossos produtos, né, vocês poderão ligar no 5589-5375 ou no nosso WhatsApp 1198-605-4628. Lembrando que na Nakamura-san faz atendimento de acupuntura e mocha-terapia. O nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037. Que eu saiba, só o Nakamura trabalha com o Yin e o Yang, a mocha e a acupuntura. Então, podem ligar para mim que estarei à disposição. Um grande abraço para vocês, boa Páscoa, muita paz, muita alegria e até sábado que vem às 9 horas. Tchau, tchau.